Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o Guilherme Waltenberg e vou entrevistar o presidente da ABRIG, Giancarlo Castro, e o vice-presidente da entidade, Eduardo Fayet. Castro tem 58 anos de idade e preside a entidade que representa os profissionais de relações governamentais, atividade também conhecida como lobby. É sócio e fundador e CEO da Vector Relações Governamentais. Fayet tem 53 anos de idade, é vice-presidente da ABRIG e doutor em engenharia de produção pela Universidade Federal de Santa Catarina, especializado em ESG e relações institucionais e governamentais. Jean e Fayet, muitíssimo obrigado por essa entrevista. Nós que agradecemos o espaço e essa oportunidade de falar um pouquinho sobre essa atividade que é tão importante e dá um incentivo muito grande, principalmente para os jovens que estão entrando agora nesse mercado, que é a atividade de representação de interesses. No Brasil conhecemos por RIG, Relações Institucionais e Governamentais, mas mundo afora, e a palavra americana que define, né, a palavra inglesa que define, é a palavra lobby, que no Brasil tem uma certa, não diria discriminação, mas um estigma que persegue os profissionais, e uma das obrigações e missões da ABRIG é deixar isso bem claro para a população, né, e falar da importância dessa atividade. E a gente já vai chegar nesse tema, mas antes deixa eu agradecer também a todos os nossos web espectadores que estão assistindo este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 21 de março de 2025. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. E, presidente, a gente estava falando agora há pouco justamente o que você falou, que existe um estigma em torno do lobby no Brasil. É geralmente associado a negociatas, conchavos, até corrupção. Como vocês avaliam, como diferenciar, na verdade, essa atividade do lobby, do Helgov, desse estigma negativo que a palavra traz? Certo. Não à toa, inclusive, nós chamamos hoje no Brasil de não profissional de lobby, mas oficialmente nós chamamos de profissional de relações institucionais e governamentais. Trabalhamos por isso, a nossa entidade trabalhou e conseguiu em 2018, no Código Brasileiro de Ocupações, o reconhecimento da atividade, né, profissional de relações institucionais e governamentais. Então existe já uma CBO. Isso não foi do nada, isso já foi um pensamento da entidade, dos profissionais, de que a gente precisa tornar claro que o lobby, ele não tem nada de errado. E o lobby só existe nas democracias. Você não vê lobby em ditaduras. Aliás, o lobby nas ditaduras, ele é feito sim, mas pelos amigos do rei, né, pelas pessoas que estão muito próximas ao poder. Ou seja, não há pesos e contrapesos e não é democrático, não tem equilíbrio nas relações. E nem todos conseguem ter voz para levar seus reclames, suas sugestões, para melhorar o ambiente de negócios, o ambiente regulatório. Então, assim, o lobby ele é muito importante. Eu costumo dizer, principalmente para os nossos jovens que estão agora entrando, que eles precisam ter uma responsabilidade muito grande no dia a dia, porque nós somos agentes da democracia. E nós somos aquela gente que está lá na ponta, no debate direto, com o deputado, com o senador, com o vereador, com o deputado estadual ou com o prefeito, levando o que nós temos de informações que podem contribuir para um melhor ambiente regulatório. Nós temos a informação mais técnica possível, da vivência, da dinâmica de determinado modelo de negócio. Então é muito importante que esses profissionais sejam ouvidos, sejam recebidos e que haja um espaço transparente, democrático, pesos e contrapesos, como eu falei, sempre direito ao contraditório de quem não concorda com as nossas, enfim, com as teses, com as ideias, né, com as informações que nós levamos. E, ao fim e ao cabo de tudo, um ambiente democrático, que são as assembleias, as comissões, os plenários, né, que é onde você tem todo o seu trabalho colocado à disposição do debate daqueles que são legitimados para isso, né, para dar a palavra final. Então, por isso que eu digo, nós somos a ponta, o início de um debate que é importantíssimo para a sobrevivência da democracia, que na verdade é a gênese da existência da democracia. E também um pouco da tecnocracia, né? O que eu ouço muito de deputados e senadores é que eles não são profundos conhecedores de diversos setores da economia. A gente tem uma economia extremamente plural, a gente tem telecomunicações, a gente tem indústria, a gente tem agro, etc. Não tem como eles todos serem especialistas, então o que eu costumo ouvir de deputados e senadores é que muitos dos lobistas, né, auxiliam eles a conhecer melhor o tema sobre o qual eles vão votar a respeito. Fayet, qual que é a sua avaliação sobre esse estigma negativo que existe em torno do nome lobista? Guilherme, duas questões são fundamentais. Primeiro, o direito de petição está estabelecido na nossa Constituição Federal de 88. Então já é um direito o qual todo cidadão, toda agremiação, todo grupo ou todo setor empresarial ou empresa tem o direito de buscar
defender os seus interesses, defender, né, a sua perspectiva perante a sociedade de uma forma geral e perante o Estado, né? Eu acho que isso é uma questão importante. Isso caracteriza exatamente o segundo elemento, que é a consolidação e a maturidade da democracia. Nossa democracia, como já falou, é uma democracia ainda muito jovem, né? Nós temos aí, vamos contar de 85, né, para cá, um processo democrático, né, já com o primeiro presidente Sarney, o qual inclusive contribuiu muito para esse processo de consolidação, né, tem que se reconhecer esse papel dele. Então, o lobby está baseado exatamente nessa estrutura, né, não só legal, mas da dinâmica social. E isso é um processo que vai evoluindo a partir do tempo, né? O que é importante a gente destacar? Primeiro, o lobby, quanto mais técnico, quanto mais tecnocrata ele for feito, né, for realizado, melhor menor será a estigma, porque se terão argumentos, justificativas técnicas adequadas para aquele tipo de decisão da autoridade ou decisão do Estado ou mesmo petição por parte do setor privado. Então, o setor privado, quando leva alguma coisa tecnicamente consubstanciada, né, bem justificada, ele consegue mostrar para as pessoas de que aquilo faz sentido, de que tem uma perspectiva positiva. E isso reduz muito esse estigma, que é um estigma que vem da conversa de pé de orelha, da combinaçãozinha no churrasco do final de semana e tal, que não é o que é o lobby, né? Isso não é lobby, né? Isso são outros tipos de relações. E uma outra questão importante é que, a partir da decisão estruturada, dessa decisão tecnocrata, o Estado brasileiro será melhor conduzido, portanto, os resultados da economia, da política, né, de políticas sociais ou de políticas empresariais ou de desenvolvimento serão mais bem conduzidas e isso gerará mais desenvolvimento para o nosso país. Então, esse processo é um processo que vai se caminhando gradualmente, mas que é importante a gente fazer. Não é rápido e muito menos fácil, mas que é fundamental para que a gente tenha uma vida boa. Aliás, até pessoalmente a gente é assim, né? A gente tem uma vida adequada quando a gente estuda, quando a gente se dedica, quando a gente tem disciplina, né? Quando a gente fica né, vendo televisão ou fazendo qualquer coisa qual não nos traz, né, estrutura, a gente não vai ter um bom resultado de vida. É a mesma coisa, é a mesma relação, né, de uma forma geral e, obviamente, de uma forma considerando a sociedade brasileira. Uma coisa curiosa é que, apesar de o Ministério do Trabalho ter reconhecido a atividade de RIG como uma atividade profissional, com registro, etc., ainda não existe uma regulamentação da profissão. Existe um projeto que foi aprovado na Câmara dos Deputados, com a relatoria do deputado Lafayette, de Minas Gerais, e agora ele está no Senado. Qual que é a importância da regulamentação da profissão, primeiro, para combater esse estigma, e segundo, o que isso vai mudar na atividade de vocês no dia a dia, Jean? Bom, é muito importante você pegando na linha do tempo, esse projeto começou a tramitar, na verdade, em 2007, né? Você vê como é um tema que carece de muito debate, porque é um tema sensível, ele, de certa forma, como eu falei, ele está no cerne da democracia, ele é a relação entre público e privado, né? Com pesos e contrapesos, para que isso aconteça de uma forma justa, né? Para todos, para que todos tenham acesso. Então, não à toa, essa tramitação ela vem delongando, e eu acho que é normal, é natural, é um tema simples, embora a atividade em si, ela seja simples. São pessoas representando interesses próprios de terceiros, por contrato de alguma empresa ou consultorias. Então, o projeto hoje, para você entender, 2007 e 2022 aprovado na Câmara, foram 15 anos. Em 2 anos, chegando a completar 2 anos, teve um primeiro parecer já aprovado numa das comissões temáticas do Senado e agora está na CCJ, que é inclusive o fórum adequado para eventuais ajustes e alterações, né? O que acontece com o projeto hoje, na nossa opinião? Ele é muito importante, como você falou, porque ele vai ter um impacto direto no dia a dia dos profissionais. Então, a qualidade desse projeto vai impactar justamente na quantidade de profissionais que vão buscar ser reconhecidos como profissionais de lobby ou profissionais de RIG, né? E para isso a legislação não pode assustar, ela não pode trazer peso, ela não pode amedrontar, ela não pode trazer obrigações acessórias que inviabilizam, no fim, as pequenas empresas de consultoria que existem hoje, certo? Além de trazer alguns fatores que podem trazer algum tipo de abalo à reputação de um profissional por mero
esquecimento de uma norma, de um detalhe da vírgula que pede um recibo, enfim, foge um pouco do que é a transparência que se busca nessa relação, né? O projeto, por exemplo, recebeu um acréscimo na Comissão de Transparência, é normal, Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle, para que haja uma prestação de contas. Gente, isso, as empresas, os profissionais, eles prestam contas à Receita Federal, porque são prestadores de serviços, à Receita dos seus estados, através das notas fiscais. E que mais? Que outra prestação de contas? Então, começa a entrar numa seara onde você burocratiza, assusta, e nós não podemos errar a mão, porque é muito importante que a gente tenha essa regulação. E eu sempre digo, e eu aprendi isso com os presidentes anteriores da BRIG, foram importantíssimos para a gente chegar até aqui. E aqui, se você me permite, vou fazer uma menção a passagem do nosso querido Guilherme Cunha Costa, que foi um dos fundadores da BRIG, que nos deixou cerca de um mês atrás, né? E sempre deixou muito firme para a gente como ensinamento na curva de aprendizado que ele deixou, depois também a Carolina Venuto nos deixou uma curva de aprendizado. A gente tem que sempre deixar muito claro que transparência não se obtém complicando o ambiente regulatório. Transparência se obtém simplificando o ambiente regulatório, para que as pessoas venham aderir. E aí você tem, de uma forma muito natural, quem são os atores envolvidos. A que eles representam, quais são os interesses e quais são os assuntos que estão debatendo. Quando você começa a complicar muito isso, nós vamos ter mais ou menos o que aconteceu na legislação americana em certo tempo da sua existência. As empresas que faziam efetivamente representação de interesses começaram a migrar para outros modelos de negócio para escapar de uma legislação que praticamente inviabilizava a sua operacionalidade. Então, essa é a curva de aprendizado que a gente precisa já trazer para o Brasil, como em tantas outras legislações. A gente faz estudos comparados. E é o que nós vamos buscar junto à CCJ. Ou seja, agora vocês estão em trabalho junto com a CCJ de não permitir que o projeto ele se torne amplo demais e para que ele possa seguir adiante. E a referência que você está trazendo é a experiência negativa que houve nos Estados Unidos com excesso de regras que levou à queda de transparência, certo? Exatamente. E o que é que está impedindo nesse momento que o projeto avance no Senado? Bom, na verdade, assim, ele acabou de chegar na CCJ, né? Foi distribuída a relatoria para o senador Efraim Filho, e que para a gente foi bastante positivo, a gente vê como positivo, porque é um senador que tem por hábito fazer muitos estudos comparados. A maior parte dos profissionais, né, de RIG e da BRIG participaram de forma efetiva da reforma tributária. E esse senador teve uma função bastante relevante, e esse modelo de trabalho dele foi muito positivo, foi muito reconhecido. Ele recebe contribuições e pede muito, você tem um estudo comparado, como você enfrenta, com essa situação enfrentada em outros países, em outros blocos econômicos, onde é importante esse tema, que é exatamente o que nós vamos buscar levar. A experiência internacional daquilo que deu certo, daquilo que não deu muito certo, né? E nós temos aqui, até o Faye, eu não estava na época nessa viagem, mas o Faye, até queria que você falasse da viagem ao Chile. O Chile é um modelo interessante. Olha, como é que foi, Faye? O que vocês acham que pode ser utilizado do modelo do Chile para o Brasil? Tem algumas questões aí que são importantes. O Chile tem uma modelagem um pouco diferente que ele faz para um processo de representação por associações, né? Então, no caso chileno, em função da estruturação da sociedade chilena, eles têm um conjunto de associações as quais se relacionam com o Estado chileno e aí fazem essa defesa de interesse. Isso não impede que o cidadão faça também, mas lá prioritariamente por esse processo. E isso se demonstrou bastante interessante no caso da cultura chilena. O que é importante e que foi muito destacado nessa experiência do Chile é que a legislação de lobby, a legislação de relações institucionais e governamentais, ela precisa ser adaptada à cultura local. Então, não é o modelo americano, o modelo europeu ou o modelo chileno que vai ser importado para o Brasil e vai ser implementado na sua inteireza, né? Nas suas características. E sim, tem que se ter um processo de adaptação. Quer dizer, como que funciona o nosso presidencialismo de coalizão, né? E qual é esse modelo que funcionaria para um processo de execução do lobby de forma transparente, ética e adequada, dialógica, né? Que é o que preconiza a legislação. Então, dois aspectos importantes. Primeiro, essa legislação ela precisa ser principiológica, né? Precisa ter um conjunto de princípios os quais caracterizem
né, o que é o lobby, como é que funciona, o que é e o que não é, né, porque isso é fundamental no nosso caso, né, e quais são as relações que podem ser estruturadas. E o segundo bloco é o acesso e a identificação, porque, Guilherme, uma coisa mais importante no caso do lobby é o Estado brasileiro e a sociedade brasileira saberem quem faz lobby. Que essa pessoa, que essa organização, essa empresa, ela tem um nome, ela tem um CNPJ quando ela for uma pessoa jurídica, ela tem um nome, ela tem um CPF quando ela for uma pessoa física. Porque aí essa transparência já começa a ser exercida e exercitada sistematicamente. Né? E aí não tem a coisa do pé da orelha, do amigo, do churrasquinho no final de semana que ninguém sabe o nome nem as pessoas que estão lá. Né? O lobby ele precisa ser transparente nesse sentido. Então nosso pleito, né, a nossa luta no sentido da busca é para que isso seja estabelecido dessa forma. A legislação que prevê crimes e desvios, ela já existe no Brasil. Nós não precisamos colocar para dentro da legislação do lobby uma legislação, por exemplo, sobre anticorrupção, que é uma lei, é 13, qualquer coisa aí que tem mais de 10 anos, que ela, de fato, é exercida. Então, se a gente colocar para dentro, o que vai acontecer? Vai acontecer uma sobreposição de leis e aí isso vai confundir... Gera insegurança jurídica. Insegurança jurídica. O próprio juiz, o judiciário, não vai conseguir julgar porque vai ser colocado por uma lei e por outra lei. E isso complica o processo de julgamento. Então, anticorrupção já está lá estabelecido. Advocacia administrativa, tráfico de influência. Também. Tudo isso é crime, não é lobby. Importante dizer, Faí, que essa atividade hoje ela já é exercida no Brasil, em larga escala, sem uma regulamentação específica, mas já sobre a égide dessas leis. Então, esses profissionais já são regidos do ponto de vista penal, no caso de alguma infração, já tem um guarda-chuva, né, jurídico que dá a regra do jogo em linhas gerais. Então, para a atividade, para os profissionais, nós precisamos justamente de uma regulamentação principiológica, nos arremetendo a égide dessas leis, do ponto de vista do que será o nosso Código de Conduta. É importante ressaltar que a BRIG, na ausência de uma lei, ela em trabalho com a ABNT, nós estabelecemos um código, uma espécie de autorregulação, até a lei, de fato, entrar em vigor, né? Até que nós tenhamos uma lei. Então, os profissionais hoje também, os associados da BRIG, eles já se comprometem com o Código de Conduta, que foi estabelecido, a gente chama de boas práticas, né? Melhores práticas. Melhores práticas. Práticas recomendadas. Práticas recomendadas pela ABNT. Então, já há esse compromisso, já há esse princípio aí de termos uma regulação, uma autorregulação, durante a ausência de uma lei específica, né, de uma regulação específica. E eu acho que aí a gente volta para o começo da nossa conversa, que a gente falou sobre o estigma em torno do lobby, que é ligado a conchavos, e você trouxe aí o exemplo, né, do churrasquinho do fim de semana, que ninguém sabe onde foi ou quem participou. Então, para vocês, pelo que eu entendi até agora, a solução seria, dentro de uma regulamentação da profissão, você explicar o que é o profissional de RIG e o que não é. Dessa forma, você também vai poder identificá-lo para evitar esse tipo de conchavo, que vocês citaram, o exemplo que eu achei bastante, dá para a pessoa ver, né, na sua frente com esse exemplo, o churrasquinho do fim de semana. Mas eu queria agora falar um pouquinho mais sobre a BRIG mesmo. Quantos profissionais são associados à entidade hoje no Brasil? Aproximadamente, não exatamente quanto. Certo. Nós temos um número que é aproximadamente 500, talvez até um pouco mais, porque nós semanalmente, né, estamos recebendo aí adesões, pedidos de associativos, de cadastramento com associados. E nós temos algumas empresas, são 37 empresas, e cada empresa dessas tem também um grupo de profissionais. Então, se nós pegarmos os profissionais pessoa física, mais as empresas com os profissionais que elas indicam, né, como associados, nós temos aí alguma coisa próxima a 600 profissionais. Né? E nós temos empresas de grandes grupos, né, multinacionais, que são associados à BRIG, porque já entendem, já têm a visão da necessidade de estar ligada a um órgão, né, uma instituição, que no caso a BRIG, que já trabalha pela regulamentação e pelo lobby da forma correta, transparente e absolutamente dentro da lei. Né?
Então, inclusive associações, né, Jean? Associações De indústria, por exemplo, Associação de farmacêutica, por exemplo, confederações setoriais, né? A gente tem associados eles como pessoa jurídica, porque entendem que esse grupo, né, é importante nessas relações e na defesa de interesses setoriais específicos de cada uma delas. E quantos profissionais de lobby vocês estimam que existam hoje no Brasil? Nós temos um levantamento recente, até feito por um parceiro da Brig, que é o Anuário Origem, que deu alguma coisa em torno de 12 mil profissionais. 12 mil profissionais. No Brasil. Mas tem outros números interessantes, eu até fiz uma colinha aqui, que é para a gente engrandecer aqui essa conversa. Para você ter uma ideia, números que nós achamos que são relevantes a gente colocar aqui, o número de empresas com 5 ou mais profissionais de lobby cresceu de 31,6% em 2019 para 56,1% em 2024, quase dobrou. Do total? Exatamente. Tá. Empresas com 5 ou mais profissionais dedicadas à área de RIG, Relações Institucionais Governamentais, né? Aqueles que eram profissionais isolados, apenas um profissional cuidava disso na empresa, nós tínhamos aí 18,2, agora são 7,8, ou seja, diminuiu o número de pessoas que estão isoladas. Ou seja, as empresas estão montando equipes, né? Estão equipes e aí você tem um profissional de comunicação ligado à área de RIG, você tem normalmente alguém da área jurídica ligado ao RIG, porque o RIG ele é muito a profissão, a atividade, na verdade não é uma profissão, eu sou contador, faria engenheiro, temos jornalistas, né? Temos, enfim, pessoas de diversas formações que exercem, que têm esse talento para fazer a representação de interesses. Então, é uma atividade com profissionais com uma riqueza acadêmica e de experiência profissional muito grande, porque você vê desde a construção, primeiro a parte interna, dentro do setor que quer levar uma mensagem ao executivo, ao legislativo. Então você tem uma espécie de imersão num negócio sobre o qual você vai ter essa atividade representativa. Você aprende muito com isso. Você entende de vários problemas, gargalos e até vantagens, né, o positivo e negativo da atividade desse ramo de negócio. A partir daí você entra no aspecto da comunicação. Como você comunica isso? Como é que você constrói essa mensagem, né? Aí você tem os cuidados jurídicos, e aí você precisa da área jurídica para te ajudar a entender qual é o arcabouço legal hoje, como você insere esse tema no debate do Congresso. E aí entra a experiência política, né, de se esse é o momento adequado ou não, qual é o melhor espaço de debate, qual é o melhor fórum, comissão tal, entramos pela comissão, sugerimos com um projeto de lei, vamos trabalhar numa emenda a um projeto que já está tratando do assunto. Então, é uma quantidade de informações e de especificidades que dão a esse profissional uma capacidade de representação muito grande, assim, e uma experiência profissional muito rica. Eu diria hoje que o profissional de RIG, após um tempo médio aí de atuação, é uma pessoa que pode assumir cargo em qualquer empresa, à frente de qualquer bronca que você colocar na frente dele. Porque ele tem uma visão 360, né? Não só do seu modelo de negócio, daquilo que ele representa, mas do ambiente regulatório, do ambiente político, sobre vários aspectos. Porque o lobby envolve também não só você representar uma associação, uma empresa, enfim, um sindicato, mas, sobretudo, é o que você falou agora, você conseguir ler corretamente o cenário político, fazer a análise correta, para, a partir disso, você buscar a inserção daquele interesse que, nesse momento, você representa, né? Então, existe toda uma técnica também de análise política nesse mundo, né? Exatamente. Guilherme, só para complementar um pouquinho a questão dos números que você perguntou. No Cadastro Brasileiro de Ocupações, a nossa atividade está registrada com 93 competências correlatas para exercício dessa atividade, né? Então, são questões de legislação, planejamento, comunicação, negociação, né? Tudo isso, análise de cenários, né? Previsão de cenários futuros, tudo isso está dentro dessas 93 competências. No levantamento que a gente fez com as pessoas jurídicas, nós temos aproximadamente 70 empresas que se pronunciam publicamente como empresas de lobby no Brasil. Porque o que acontece é muitos escritórios de advocacia hoje também terem um setor de lobby, mas não se identificam como uma empresa que faz lobby, né? Esses são os que no seu site, publicamente, né, ou nas suas mídias sociais, se posicionam, né, como empresas que realizam isso. Dentro dessas empresas, a maior parte dos profissionais são profissionais do direito. O segundo profissional que tem a maior incidência é o profissional de comunicação. Olha.
E a minha atividade, que é de engenheiro, está lá no fim da fila. Só 3% que tem de engenheiros dentro dessas empresas. Acho que contador deve ser ainda menos, né, Jean? 1%. Acho que sou eu. Acho que sou eu. Então, por quê? Porque exatamente são relacionados às principais competências, né, e que eles exercem no dia a dia. Mas nós temos empresas dessas, dentre todas, dessas que a gente levantou, que tem mais de 150 colaboradores. Então nós não estamos falando de 70 pessoas, nós estamos falando de 70 empresas que correspondem aí aproximadamente esses 12 ou 13 mil pessoas no Brasil, né? A gente não fez esse censo, né? Porque isso aí teria que fazer uma pesquisa censitária para ter o número exato, mas que representam uma atividade muito forte. E que 61% dessas empresas estão em Brasília, 21% em São Paulo. Então, 82% das empresas estão localizadas no eixo Brasília-São Paulo, que, claro, é a capital financeira São Paulo, né, empresarial, e Brasília a capital de tomada de decisão, principalmente considerando que no Brasil o nível federal tem grande parte da responsabilidade de tomada de decisão na sociedade brasileira, né? Nós, inclusive, temos aí várias discussões, né, para tentar equalizar um pouquinho melhor isso com os estados e com os municípios, mas o peso forte mesmo de tomada de decisão legislativa ou mesmo de direcionamento de recursos está no nível federal ainda. Então a decisão está aqui, as pessoas precisam vir para cá para negociar, para apresentar propostas, para defender teses, né, apresentar estudos e números e etc. Então isso é uma geral dessa numerologia aí das empresas que estão atuando no Brasil hoje, né, Henrique? Falando em números, né, um dos apelos que o RIG, o lobby, tem para o jovem profissional que chega nessa área é o fato dos salários serem mais altos do que a média. Vocês têm uma ideia de qual que é o salário médio? Óbvio que é uma profissão muito longa, que você tem grandes variações do começo para o fim da profissão. Mas existe um salário médio de entrada na profissão e um salário médio da profissão que vocês já tenham contabilizado? Que bom que temos um contador aqui. Bom, vamos lá. Não, eu, inclusive, ia abordar eu vou te trazer outros números, mas vou começar por esse que você colocou. Os salários hoje eles variam de 15 mil a nível gerencial. Né? Então, não é bem o de entrada, mas você tem um salário médio de entrada hoje de um trainee, algo como desse tipo, entre 5 e 6 mil reais. Tá? E os padrões de exigência são bastante altos, porque não basta a pessoa ter uma formação, ela precisa ter um pouco de experiência e normalmente, pelo menos isso, a gente faz isso na Vector, né? A pessoa já precisa ter a noção de como elaborar uma tese para representar determinado interesse. Então já precisa ter essa noção de ambiente onde ela vai entrar e capacidade de fazer a representação por escrito que seja, mas para apresentar já o que seria uma tese. Isso diz muito sobre o profissional. Né? Então, por isso, os salários são relativamente altos já na entrada. Mas a média ela vai de 15 mil a nível gerencial e pode passar de 100 mil quando a pessoa chega a CEO, né, de uma área de RIG. E existem grandes empresas, grandes corporações que têm o vice-presidente de Relações Institucionais Governamentais, né, ou CEO, e são salários altos porque têm, ao mesmo tempo, uma responsabilidade muito alta. Essas pessoas são a voz e a imagem da empresa, do setor, diante da sociedade, né? Não é só diante dos poderes, mas diante da sociedade. Então, você tem que ter um alto nível de compliance e são profissionais que normalmente têm uma formação altíssima, né? Um nível de exigência muito alto. Houve também um aumento da participação feminina, tá? Também estou trazendo dados aqui do nosso colega Rodrigo Navarro, do Anuário Origem. Como já falei, a Brig tem uma parceria com o Anuário Origem. O Anuário Origem ele é mais focado nas pessoas, nos profissionais, né? E a Brig está agora realizando uma pesquisa, o Faia está conduzindo isso, do ponto de vista das empresas, das estruturas empresariais e empresas de lobby especificamente. Então, logo mais à frente, o Faia já tem os números que ele vai passar, mas ainda um pouquinho do Anuário Origem, nós temos aí também um dado importante, a idade média dos profissionais, ela diminuiu de 44,8 anos para 43,2 anos, 43,4 anos. E os jovens hoje, 15,7 dos lobistas têm até 35 anos. E se você parar para pensar, normalmente era associado a uma pessoa muito mais sênior, cabelo branco, que tinha muito mais trânsito, muito mais relacionamento estabelecido. E quando você vê a diminuição para essa idade, você vê que está entrando muita parte da formação técnica.
E a formação desses jovens, e a BRIG também tem esse trabalho muito importante, a gente se preocupa muito com isso. Precisa preparar esses profissionais, né, para entender o que é o ambiente de relações institucional-governamental, até para não desvirtuar. Não só na prática, mas como consequentemente na imagem, né? Que é o que nós temos hoje combatido em relação à palavra lobby. O lobby, gente, não é crime. Lobby é característico de democracias. Lobby é representar o interesse próprio de alguém ou de um tema. Nós temos rendeiras organizadas fazendo lobby no Congresso sobre uma legislação que vai ter efeito sobre ela. Pescadores, associação de pescadores, pessoas simples do dia a dia, que colocam alimento na nossa mesa e que precisam de algum tipo de representação também. E a legislação, aí voltando um pouco, ela precisa ter a inteligência legal de perceber que ela não pode recrudescer de forma que ela vá colocar dificuldade para essas pessoas buscar sua representação. Porque quanto ao artigo 5º da Constituição, ok, você peticiona, mas quando você se organiza, até para dar mais força, você começa a sofrer uma retranca da lei em relação à sua vontade de externalizar determinada demanda ou de levar ao poder público. Então, essa é uma percepção importante que a gente vai tentar levar para o debate na CCJ também. Essa lei é para todos. Não adianta mirar apenas as grandes empresas, as grandes corporações que têm estruturas de lobby refinadas, bem preparadas. Porque essa legislação vai valer para o pequeno também. E outra coisa, nós temos categorias de servidores públicos muito bem organizados que fazem um lobby muito bom para defender os seus interesses, as suas categorias dentro do Congresso. Também vai afetar o profissional, né, da área pública, que faz representação de interesse legitimamente. Então, a inteligência da lei, ela precisa ter essa percepção, ser simples para que as pessoas recorram a ela. E não é fazer um trocadilho, mas essa lei precisa abrigar. Ela precisa abrigar esses profissionais, eles precisam se sentir protegidos, correr e querer estar em conformidade com ela. E não, poxa, eu preciso dar um jeito de não estar enquadrado aí. Esse é o pior cenário. Não precisamos passar por isso, nós já temos experiência internacional e vários outros casos onde a gente pode simplificar. Mas, eu ia pedir para o Faye falar um pouco dos números da nossa pesquisa, né? A gente, nesse levantamento, alguns desses números já falei, né, mais de 70 empresas. Eu acho que tem dois aspectos que são muito importantes. O primeiro é que o nível de formação desses profissionais é altíssimo, né? Nós, por exemplo, dentro da BRIG e nesse levantamento que a gente fez, não tem ninguém que não tenha curso superior. Dentro da BRIG a gente tem um contingente de 65% dos associados que tem graduação mais uma pós-graduação, portanto, uma especialização, MBA, mestrado, doutorado. 30% tem doutorado. Então, são profissionais bastante qualificados, né? E dentro dessas empresas, dessa diabetes que a gente levantou, também todos eles com um alto nível de formação. E, inclusive, a utilização sempre de uma segunda língua, o que no Brasil também é um destaque importante para a formação, né? Porque a gente, aí pelas estatísticas gerais, 5% da população fala, né, basicamente inglês, 3% fala fluentemente, né? Por exemplo, inglês, que é uma língua mundial, né? Então, isso é importante se ter uma boa noção de que a formação para o exercício da atividade de RIG, ela é fundamental para o sucesso e, obviamente, a boa condução dos trabalhos e das atividades. Então, esse levantamento também, a gente agora está avançando, a gente fez um levantamento quantitativo, agora vamos passar, já estamos executando o qualitativo. Em breve a gente vai publicar, inclusive, um relatório executivo com todo esse perfil dessas empresas, né, para que a sociedade brasileira conheça isso. E é exatamente essa estrutura empresarial na área de relações institucionais e governamentais que vai promover com que as empresas estrangeiras sintam segurança em investir no Brasil, que é um outro aspecto importante do nosso trabalho, né, com o setor econômico. Nós somos um setor econômico que promove ou ajuda a promover o investimento estrangeiro no Brasil. Porque o investimento estrangeiro, grandes corporações vêm porque ou precisam de segurança jurídica, precisam de mercado, isso é meio óbvio, mas também precisam de segurança pública, que é um tema fundamental para que as empresas possam se instalar, investir, né, recursos financeiros no Brasil e gerar emprego, renda, que é o que todos nós, né, sempre queremos, sempre buscamos, governos, todos eles sempre buscam isso. Então, o nosso trabalho também é de proporcionar parte dessa segurança jurídica para que as empresas possam vir aqui e poder buscar os seus pleitos, né, adaptar os seus negócios de acordo com a legislação brasileira de forma adequada e possam, obviamente, operacionalizar e ter os resultados necessários.
Existe um movimento em curso que é de agências de comunicação comprarem ou montarem empresas de lobby, ou o oposto, empresas de lobby comprarem ou montarem assessorias de comunicação. Eu cito dois exemplos. Uma das maiores empresas de comunicação do Brasil, a FSB, montou há alguns anos a SETA, que é uma empresa de lobby ligada à FSB. Tem um outro caso um pouco mais recente, que é a Action Helgov, eles incorporaram a Casa Blanca ali ao trabalho deles. Como vocês entendem esse movimento de unificação das empresas de RIG com as empresas de comunicação? Qual que é a consequência prática disso? Na verdade, como a gente falou antes da riqueza da formação desses profissionais, a gente destacou a parte de comunicação, né? Porque a linguagem, a forma, o acesso aos meios de divulgação, né? O trabalho junto à mídia. E naturalmente, o que a gente viu, isso é um movimento, a gente vê absolutamente natural, isso já acontece também em outros países, né? E você tem as empresas internacionais, ou de RIG, né? De Public Affairs, ou de Relações Públicas, né? PR. E no modelo de negócio de um e de outro, foi naturalizando essa questão dessa anexação das duas vertentes numa mesma empresa, num mesmo guarda-chuva, porque você ganha celeridade. Então você tem sobre o mesmo ambiente o desenvolvimento da ideia técnica, política, comunicação, e você ganha tempo com isso, né? Você já começa a planificar desde o início, qualquer que seja a tese que você vai levar para um debate político, considerando todas as fases importantes dessa mensagem chegar da melhor forma e você obter sucesso no seu pleito. Então, esse do ponto de vista do mercado, isso é realmente uma tendência, tá? Nós tivemos também uma empresa americana que comprou uma empresa brasileira, inclusive de colegas nossos, e foi um dos primeiros movimentos, né, que a gente percebeu e já começamos a entender. A própria Vector já sofreu no sentido positivo, já foi instada a ser comprada por uma empresa estrangeira. Nós achamos que era a melhor decisão naquele momento, não seria essa. Mas assim, então esse movimento ele acontece, essa busca por essa fusão, né, de funções, digamos assim, que no fim tem uma finalidade única, é melhorar ainda mais a qualidade do trabalho para você fazer a representação, né, institucional e governamental. Então, assim, são extremamente complementares, importantíssimas uma para a outra, já trabalham juntos, e o que a gente vê é a consolidação no modelo de negócio único dessas fases ou dessas funções, né, na relação de representação de interesses. Tanto uma quanto outra são importantíssimas e têm suas peculiaridades. Você une profissionais que têm uma visão política, uma experiência política, e aqueles que são mestres da comunicação, que sabem como fazer, adaptar da melhor forma a linguagem, né? Porque a gente costuma discutir isso muito na empresa também. Nós temos dois grandes desafios para qualquer pessoa, qualquer profissional, qualquer empresa que representa interesses. Primeiro, você conscientizar a área do setor privado do timing do setor público, de como funciona. Né? E o outro é a transformação da sua linguagem técnica e a adequação para o momento e o ambiente político. Né? Porque às vezes você pode dizer a mesma coisa, mas de uma forma que soe melhor, que seja melhor entendido, e não é para enganar ninguém, é para você apenas conseguir fazer com que a sua mensagem efetivamente chegue, que a sua real intenção ela seja absorvida. Né? E muitas vezes uma linguagem equivocada pode levar a um problema de colocar ou não algo em pauta, né? De se entender que esse é o momento ou não para discutir determinado tema. Então isso reforça só essa tese também da importância e da naturalidade com a qual a gente vê essa fusão desses dois setores, né? De PR e PA. O que eu acho que é importante destacar também são 3 pontos muito rápidos. O primeiro é a complexificação da economia e das sociedades, né? Cada vez nós, com a ciência, com a tecnologia, está cada vez mais complexo, não só viver na pessoa física, mas na pessoa jurídica e nos mercados. Então a gente precisa saber mais coisas, né? Há 20 anos atrás eu não precisava saber mexer num celular, o qual tem pelo menos, assim, basicamente 20 funções, né? Que é e-mail, mais máquina fotográfica, mais mensageria, mais um monte de coisa que você vê. Você precisa aprender isso, né? Eu precisava aprender sobre a minha área de engenharia, mas não precisava de um instrumento como esse. Então, há uma complexificação da sociedade, as sociedades democráticas, um pouco mais, porque você precisa e tem necessidade de uma maior transparência. E, portanto, aí o item comunicação, que é o segundo aspecto, passa a ser fundamental. Porque eu posso tomar decisões empresariais, mas como é que eu comunico essa decisão? Eu comunico do meu jeito? Não.
Eu tenho que ter, né, uma forma adequada para que todos entendam, né? Você é da área de comunicação, a responsabilidade da comunicação não é do receptor, é do emissor, né? É de quem fala, não de quem ouve, né? Então isso é muito importante nesse processo que faz parte, né, da democracia, dessas relações cada vez mais abertas, mais transparentes, mais, né, fluidas, que a gente tem isso com as redes sociais e tudo mais. E o terceiro aspecto é que as empresas precisam de soluções de problemas, né? Não de narrativas e não de discursos, né, que não se confirmam ou não se efetivam na realidade objetiva do nosso dia a dia, né? Então, não adianta eu dizer que está desse jeito o mundo, mas na hora de comprar, na hora de fazer, na hora de realizar, o mundo é outro, né? Há um descasamento, né? Eu brinco que é uma dislexia cognitiva, né? Porque é um descasamento entre o que está se falando e o que é a realidade objetiva, né? E as empresas precisam fazer essa solução de fato acontecer, porque senão o resultado não aparece, a empresa quebra, os empregos não vão ser feitos, né? Ela diminui de tamanho, tem problemas judiciais, multa, enfim, todas essas consequências que a gente vê negativas, né, das empresas de uma forma geral. Então a gente precisa solucionar problemas. Esses três aspectos nos colocam nessa situação. Então esse tipo de fusão, né, que prioriza as múltiplas disciplinas da necessidade da atuação do lobby, do RIG, é fundamental. Cada vez acho que vai acontecer mais, é uma tendência natural, né? Alianças estratégicas, parcerias e até aquisições, né? Eu atuei um bom tempo na minha vida no mercado de M&A, né, que é Mergers and Acquisitions, né, que são fusões e aquisições, e nesse mercado é isso, eu vou lá e faço aquisições ou faço fusões em função da necessidade de somar competências, de ter a capacidade de atender melhor e ter um resultado melhor. Essa que é a questão, né, fundamental, e eu acho que esse movimento é um movimento que vai se acentuar. Se ele estiver se acentuando é porque o Brasil está evoluindo. Se ele diminuir é porque nós temos temos um problema. Um problema, porque aí as coisas não estão indo bem. E tem só um outro ponto para fechar esse assunto, que são as empresas que estão estruturando sua própria área de comunicação, que estão buscando profissionais, né, que estão buscando entender, que não necessariamente serão absorvidas, mas que vão montar a sua própria área de comunicação já para comunicação voltada para o ambiente de poder, né, para o meio regulatório. Jean Fayet, o Poder 360 mostrou como ex-congressistas estão entre os lobistas com maior acesso ao executivo. A gente conseguiu mapear alguns ex-congressistas que trabalham hoje com a representação de interesses. E como que os lobistas entendem essa participação de ex-políticos no processo de lobby? Lembrando, por exemplo, que nos Estados Unidos, que é o que me vem à cabeça agora, essa transferência do político para o lobby é o que eles chamam de revolving door, e lá, para políticos, é banido você se tornar um lobista depois de você ter exercido um cargo eletivo. Como vocês veem no Brasil o fato de ex-políticos entrarem para o lobby? Eu acho que nós temos dois aspectos muito importantes. Um, o Fayet até colocou antes, que é o que são os usos e costumes da política brasileira, do modelo de governo, do modelo de relacionamento, né? Isso é muito nosso, nós temos peculiaridades que não tem nos Estados Unidos, os Estados Unidos têm vantagens que nós não temos e desvantagens de lá que nós também não temos aqui. Então a gente precisa ver isso com muita calma, porque primeiro, se você parar para pensar que um determinado cidadão se dedica à vida pública durante 20 anos, 15 anos, 20 anos, deixa de exercer uma atividade representativa, no caso, um deputado, um senador, um deputado estadual, qual é o seu maior ativo? É o relacionamento, é o que ele aprendeu, é o que ele construiu. Porque nós temos parlamentares, temos representantes, por exemplo, que têm empresas, que são empresários e tal. Mas tem aqueles que não, que por uma aptidão, por uma vocação, né, tiveram essa capacidade de representar a sua região, sua região econômica, seu município, seu estado, e foram galgando, né, cargos. Nós temos, e não vou citar o nome, nós temos exemplo de alguém que esteve recentemente com a gente na Brig, num café da manhã, que começou a sua carreira como vereador, né, e empresário também, começou como vereador. Galgou para secretário de município, depois deputado estadual, deputado federal, senador. E é uma história muito bonita que você vê que tem assim e ele tem um conhecimento e uma vivência política que agrega em qualquer conversa. Então isso é um talento, né? Isso é um ativo. Como é que você diz para uma pessoa dessas que
mesmo passando um período de carência, que a gente consiga entender que é legal, que é o adequado ao Brasil, ele não pode exercer essa atividade, né, de representação de interesses. Então isso tem uma sensibilidade, uma suscetibilidade que precisa ser bem avaliada. Eu entendo que, em condições iguais de tratamento para qualquer profissional, onde o bottom não seja o diferencial para você entrar em determinado ambiente de debate, eu não vejo problema. Guardadas, logicamente, as restrições e os cuidados legais, que seria um período de carência, né? Hoje a gente chama de quarentena, né? Nesse ambiente a gente chama de quarentena. E nossa última viagem aos Estados Unidos, nós entendemos, inclusive, um outro modelo que está sendo adotado lá, que é a espécie de quarentena cruzada. Isso já está em vigor. Se você é membro do executivo e você sai do executivo, vai para uma atividade privada para exercer, por exemplo, uma atividade de representação de interesse, você tem que ficar pelo menos um ano sem entrar em qualquer ambiente de poder relacionado ao poder executivo, né? E a mesma coisa em relação ao legislativo. Se você é um agente do poder legislativo, sai, você precisa ficar um ano, é uma exigência que você durante um ano você não retorne para nenhum tipo de atividade de representação de interesse. É o que eles acharam hoje lá, né? Você falou do revolving door, né? Eu não sei se isso sofreu uma modificação nos últimos tempos, mas o que nós ouvimos, inclusive, de alguns técnicos lá, que esse é o modelo que está sendo adotado hoje lá. Então, você tem uma quarentena e chama de quarentena cruzada, que nós até achamos interessante. Os Estados Unidos é o mais avançado hoje em termos de convivência com a atividade de lobby, né, dentro da sociedade. Então, sempre é algo para a gente chamar atenção e para a gente eventualmente discutir aqui. Mas voltando de novo à questão, eu falei que não vejo como problema, também acho difícil você dizer para uma pessoa dessa que ela não pode fazer representação de interesse com todo o ativo que ela construiu durante a sua vida. Mas aí vem a questão dos pesos e contrapesos. Essa pessoa não pode ser favorecida. Essa pessoa não pode entrar em ambientes onde outros profissionais não podem apenas porque ela tinha exercido essa função. Isso a gente coloca no cerne da legislação, né? Isso a gente tem que colocar. Isso, inclusive, vai ser objeto de debate agora no CCJ do Senado. A gente pretende, de fato, chamar atenção para isso, tá? Porque, senão nós vamos perder uma das questões que são o princípio maior dessa legislação que a gente está esperando, que é a isonomia de tratamento aos profissionais. Qualquer profissional deve ser respeitado. Qualquer profissional deve conseguir o seu credenciamento para fazer essa representação. Qualquer. Sem discriminar quem era parlamentar ou não, mas também não tornando isso uma vantagem competitiva em relação àquele que está na profissão, se colocando ali à disposição de tudo que a legislação já prevê em termos de barreiras legais em função de determinada conveniência social que se entende como a adequada para o exercício dessa atividade. Isso tem que ser equânime. Algum pensamento a respeito do tema, Faye? Guilherme, a maturidade é difícil, né? Então a gente precisa olhar essa maturidade no caso brasileiro, né? Considerando esses aspectos que o Jean falou, mas eu queria destacar 2 pontos que são fundamentais. O primeiro é o acesso e a isonomia. Esses 2 pontos têm que ser uma combinação equânime para todos os profissionais. Porque senão o profissional de RIG terá que ser político para ter um acesso, ou ao contrário, ou só os políticos que terão maior facilidade de resolver, né? E exatamente esse político que a gente estava conversando, que não tem condições, em função da sua atividade, de fazer um aprofundamento técnico em determinados pontos, né? Então ele só fica com acesso, né, como uma vantagem, sendo que essa atividade é uma atividade que tem uma base tecnocrata, né, técnica e de convencimento de argumentação muito forte. Então, esses aspectos, né, precisam ser considerados, né? Não é uma questão de ser a favor ou contra, e sim ela precisa ter uma composição que ela seja adequada à nossa sociedade, que seja passível de implementação, porque também essa é uma outra questão, né? A gente não pode criar um monstro, né, que depois ninguém consegue controlar, né? Ninguém sabe quem é, não tem cadastro, o cadastro não funciona, não tem crachá. Então, você cria, né, um conjunto de regras que é impossível de implementar operacionalmente com os instrumentos que a gente tem. Então, a gente tem que criar uma regra que seja factível, adequada, transparente, mas que equilibre o acesso com a isonomia a todo o Estado brasileiro para se defender os interesses e ter o direito. E nesse aspecto, a mídia é importantíssima. Fundamental. Porque a mídia consegue fazer a cobertura dando a transparência que se precisa para qualquer encontro
além do churrasco. Esses profissionais, mesmo que estejam vindo, têm origem na atividade política, eles vão ter o mesmo comportamento, inclusive de agenda. Né? Fulano esteve com Beltrano para tratar de tal assunto, o cargo de um é um, o do outro é esse. Ou seja, a pauta que foi tratada, porque é assim com a gente hoje. Né? Inclusive na briga nós pregamos isso e exigimos dos nossos associados que façam isso, porque é para a segurança nossa. Sim, estivemos tratando de tal assunto, a pauta era essa. Né? Eu vejo muitas vezes o questionamento, mas a emenda apresentada foi exatamente o texto do setor tal. Isso não é problema. Desculpa, não é problema. Sinal é que a tese convenceu aquele parlamentar. O que nós temos que ficar atentos são outras situações que podem eventualmente configurar uma vantagem ou não. Então, e a mídia está aí para isso. Você tem vários órgãos de controle. O texto em si não é o problema. Né? O problema é se você desvirtua a forma como esse texto venceu. Esse é o ponto. Porque muitas vezes o texto ele tem uma qualidade técnica e uma riqueza técnica que faz a diferença para aquela legislação, enfim, aquela norma, ter uma ação efetiva positiva para a sociedade, que pode evitar erros, retrocessos, desemprego, enfim. Então, assim, isso não vejo como problema. Até porque, não vamos esquecer, esse texto ele vai passar, no mínimo, por um plenário, nas duas casas. Então, vai passar pelo plenário na Câmara, vai passar, no caso do Congresso, né, falando em nível federal. Então, o texto em si não é o problema. Se ele for bom, ele vai passar. Talvez seja alterado, talvez não seja aceito. E aí você tem os pesos e contrapesos que o processo legislativo já oferta, né? Que são princípios da democracia. Fora comissões, né? Fora comissões especiais, você tem vários instrumentos. Né? O processo legislativo é de uma complexidade que não passa esse texto assim, né? Não, eu escrevi lá e pronto, passei e acabou. Isso não existe a mínima possibilidade de acontecer no Brasil sem uma grande discussão, sem o apontamento da imprensa, sem o apontamento de outros profissionais, o contraditório. Hoje a complexidade do legislativo brasileiro, dada a sua Constituição e a sua forma de funcionamento, não permite mais esse tipo de coisa. Se acontecer, vai ser apontado no minuto seguinte ou no dia seguinte. Né? Não passa assim, né, ao largo das coisas. Né? Isso é importante. E aí, assim, acho que meio que para fechar, né, para ajudar, os princípios da legislação que vão regular essa atividade, eles precisam ser transparência, né, acessibilidade isonômica, e não estou falando só para os profissionais, como eu falei, as empresas, como a minha, como multinacionais, isso vai afetar os pequenos produtores ou pessoa física do Brasil todo que vão buscar acesso a um debate para representar um interesse seu. E aí, para fechar, isso vale para os dois lados do balcão. Então, se eu estou falando do profissional ou da pessoa da sociedade civil, isso vai ter efeito também sobre o servidor público, sobre o parlamentar. Então, nós não podemos deixar que o monstro seja criado como algo que vai trazer transparência e tal. Não vai. Monstros assustam, não atraem. Esse é o ponto. Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao Giancarlo Castro e ao Eduardo Fayet por essa entrevista. Obrigado a você pelo espaço. Obrigado, Guilherme. Parabéns pelo trabalho. Parabéns pelo seu trabalho. Um abraço. E agradeço também a todos os web espectadores que acompanharam essa entrevista. Essa entrevista foi gravada no dia 21 de março de 2025, no estúdio do Poder 360 em Brasília. E para ficar sempre bem informado, não esqueça de seguir o Poder 360 nas redes sociais e ativar as notificações para não perder nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.